Mesmo depois de tanto tempo, ainda me custa acreditar no que vivi. Meu nome é José Luiz e sou caminhoneiro há muitos anos. Estou prestes a me aposentar aos 58 anos. Durante todo esse tempo, muitas coisas me aconteceram, tanto de dia quanto de noite. Meu filho me convenceu a compartilhar essa história neste canal, pois sem dúvida foi a mais tétrica e grotesca que já vivi. Embora seja difícil de acreditar, sei que há muitas pessoas ouvindo que já passaram por situações semelhantes. Apenas quando você as vivencia, se torna consciente de que essas coisas realmente existem e que a maldade nunca dorme. Nos anos 90, estava dirigindo meu caminhão para entregar material de construção no sul do país. Naquela época, não tínhamos GPS ou celular, eu me comunicava apenas pelo rádio do caminhão, mas muitas vezes o sinal falhava quando estávamos em áreas montanhosas ou muito isoladas na floresta. Nessa ocasião, a noite caiu e eu me perdi. Tentava olhar o mapa repetidamente, mas não conseguia me localizar. Sabia que estava em uma área alta, cercada por floresta, pois só via árvores e escuridão ao meu redor. Usei o rádio, mas, como era de se esperar, não havia sinal e não podia pedir ajuda nem me comunicar com ninguém. A verdade é que não estava muito assustado naquele momento, apenas um pouco intimidado pelo lugar tão escuro e imponente onde me encontrava, completamente sozinho e sem poder pedir ajuda a ninguém. Sem saber o que fazer, decidi continuar dirigindo para ver se encontrava algum vilarejo adiante, onde pudesse perguntar onde estava e pedir ajuda para me localizar e continuar meu caminho. Não sei dizer exatamente quanto avancei, mas foram algumas milhas até que de repente avistei uma luz ao longe. No início não sabia de onde vinha, mas era um bom sinal, pois significava que havia algum vilarejo ou casa onde eu poderia pedir ajuda. No entanto, à medida que me aproximava, percebi que se tratava de uma pequena cabana muito velha e mal cuidada, situada no meio da floresta, num lugar totalmente isolado. Eu me aproximei mais, desliguei meu caminhão, desci e caminhei em direção à cabana. O ambiente era denso, pois os sons da floresta eram muito imponentes, e eu não podia ver nada além do que a luz da cabana iluminava. Aproximei-me da porta devagar e, quando estava prestes a bater, ouvi barulhos na parte de trás da cabana. Decidi dar a volta e espiar por uma das janelas traseiras, de onde também saía luz. Foi quando vi algo perturbador, grotesco e aterrorizante, algo que nunca esquecerei. Eu me aproximei com muito cuidado e vi uma mulher idosa, vestida com uma camisola branca, segurando uma cabeça humana em suas mãos ossudas. Era a cabeça de um homem, mas sem os olhos. A senhora beijou a bochecha da cabeça antes de colocá-la em um recipiente. Abaixei-me imediatamente antes que ela me visse. Queria gritar e correr do horror que sentia. Minhas pernas começaram a tremer e eu tentava me acalmar, pois sabia que precisava sair dali sem que a velha percebesse. Rastejei o mais que pude para me afastar da cabana e, quando estava longe da luz, levantei-me e comecei a correr em direção ao meu caminhão, que havia deixado bem distante. Eu não queria passar por lá, arriscando que aquela mulher ouvisse meu caminhão e percebesse que eu estava ali. Entre a adrenalina que sentia de ré no caminhão para tentar dar a volta na floresta, mas acabei colidindo com uma árvore, fazendo um barulho muito alto, o terror tomou conta de mim, pois sabia que a mulher já havia percebido minha presença. Tentei acelerar, mas percebi que uma das rodas do caminhão estava presa na lama. Desesperado, olhei para a cabana para ver se a mulher já tinha notado minha presença e, de fato, ela estava me observando fixamente da janela. Ela apenas ficou lá, parada, me observando como se soubesse que eu tinha visto o que ela estava fazendo, como se pudesse sentir meu medo, tenho certeza disso. Eu continuava tentando sair dali, acelerando o máximo que pude, mas quando olhei novamente para a cabana, a velha já não estava mais na janela. Estava prestes a sair correndo do caminhão, simplesmente fugindo a pé, quando milagrosamente a roda se soltou. Saí dali o mais rápido possível, acelerando o quanto o caminhão permitia, dirigindo sem olhar para trás. No entanto, quando finalmente olhei pelo espelho lateral, vi a velha aterrorizante me perseguindo,
correndo incrivelmente rápido para a sua idade. E não era só isso, vi que ela estava levitando, juro que vi aquela velha levitar no ar, como se estivesse voando em minha direção. Sabia que corria ainda mais perigo e que meu destino poderia ser muito pior se aquela mulher me alcançasse, pois estava claro que eu teria o mesmo destino daquele pobre homem. Não sei quanto tempo dirigi, mas finalmente voltei à estrada principal e quase me choquei com um carro que vinha na direção contrária. Foi quando reagi e diminuí a velocidade, primeiro verificando que a velha já não estava atrás de mim. Minhas mãos e pernas tremiam e eu sabia que não podia continuar dirigindo assim. Então procurei um lugar para passar a noite, afastando-me o máximo possível daquele lugar, ainda com medo de que a velha pudesse me encontrar. Hospedei-me em um motel na estrada e de lá usei o telefone para ligar para minha esposa e contar-lhe tudo o que havia acontecido, pois precisava desabafar com alguém. Também tive que ligar para o meu chefe, que, claro, ficou muito bravo porque a mercadoria não seria entregue no prazo acordado. Mas não contei exatamente o que havia acontecido, pois temia que ele não acreditasse em mim e pensasse que eram apenas desculpas para não entregar a mercadoria a tempo. Recebi uma boa bronca, mas felizmente meu chefe é uma boa pessoa e sabia que eu sempre cumpro o meu trabalho pontualmente. Ele apenas me avisou que eu deveria entregar a mercadoria na primeira hora do dia seguinte. Perguntei no motel a rota mais rápida para chegar ao meu destino e, por sorte, não precisava passar por onde havia passado naquela horrível noite. Sinceramente, não sei nem como fui parar lá, pois nem era o rumo para onde eu estava indo. Não me julguem por não ter chamado a polícia, mas eu estava muito assustado e sabia que me pediriam para acompanhá-los até aquela cabana e eu não queria de jeito nenhum voltar lá, nem mesmo acompanhado. Sei que cometi um erro, pois não faço ideia se aquela mulher bruxa ou o que quer que fosse cometeu mais atrocidades com pessoas inocentes que tiveram o azar de passar por lá. Eu realmente espero que ela já não esteja viva. Embora, se fosse assim, isso me daria ainda mais medo, pois certamente é uma daquelas pessoas que vendem a alma e continuam fazendo muito mais mal, sendo imortais. Aqui termina minha anedota, não sem antes dizer para todos terem muito cuidado aonde quer que vão, pois a maldade existe em todos os lugares. Existem pessoas que fazem pactos sinistros com seres malignos em troca de poder ou dinheiro, ou seja, lá o que for, e são capazes de cometer todo tipo de atrocidades contra pessoas inocentes para conseguir o que querem. Nunca tentem entrar em caminhos desolados que não conhecem, e muito menos no meio da noite, pois de verdade vocês não sabem com o que podem se deparar. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Boa noite a todos. Primeiro gostaria de me apresentar. Meu nome é Jaime Velasco. Meu avô foi caminhoneiro durante toda a sua vida. Ainda me lembro que, quando éramos crianças, meus irmãos e eu, meu avô, às vezes nos levava para passear em seu caminhão. Essas são memórias que nunca esquecemos. Ele era um homem muito bom, mas tinha um temperamento forte. No entanto, com a gente sempre foi muito carinhoso. Ele sempre nos contava algumas de suas histórias enquanto trabalhava nas estradas. Ele viveu muitas coisas, tanto boas quanto ruins, e outras um tanto aterrorizantes. Esta que vou contar pertence à última categoria que mencionei. Meu avô viajava muito em seu caminhão, pois esse era seu trabalho. Às vezes, até minha avó viajava com ele, mas muitas vezes ele estava sozinho. E nesta história ele estava completamente sozinho, viajando pelas estradas mexicanas para entregar uma carga. Ele começa contando que era uma tarde como qualquer outra. Ele dirigia. Faltavam cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Ele estava dirigindo devagar, pois disse que estava garoando, e a estrada estava molhada. Naquele dia ele estava com um caminhão de reboque duplo, o que significava que tinha que dirigir ainda mais devagar por segurança. Era um dia chuvoso, completamente cinza. O céu estava quase preto, de tão nublado. Parecia que uma grande tempestade estava por vir, e isso preocupava, pois era muito perigoso dirigir um caminhão de reboque duplo nessas condições. Mesmo com muita experiência, sempre é um risco
especialmente em estradas cheias de curvas. A noite caiu e ele continuava dirigindo devagar. Ele disse que não havia muito tráfego na estrada, o que era bom para ele. Os poucos carros que circulavam passavam rapidamente por ele. Ele estava muito atento à estrada, olhando para frente o tempo todo, com os limpadores de para-brisa ligados e os faróis altos acesos. De repente, ele teve que frear ainda mais, pois estava prestes a cruzar uma ponte longa. Segundo ele, embaixo havia uma represa, mas que estava quase seca, apenas começando a encher com a pouca chuva que caía. Meu avô nos conta que, no início, pensou que era sua imaginação ou talvez alguma silhueta causada pela chuva ou pelos limpadores de para-brisa, mas ele viu duas pessoas caminhando ao lado daquela ponte. Era uma mulher idosa e o que parecia ser uma menina de uns 8 ou 9 anos. Quando se aproximou mais, percebeu que era isso mesmo. Não era imaginação, eram realmente duas pessoas, que ele achou extremamente estranho, pois nem havia calçada para pedestres naquela ponte. Além disso, não era comum ver pessoas caminhando por ali, numa estrada onde nem havia uma cidade por perto. Aquela ponte era exclusivamente para carros e caminhões. Então meu avô achou muito perigoso que aquela mulher estivesse caminhando por ali com a menina, correndo o risco de que algum carro não as visse por causa da chuva e as atropelasse. Ele decidiu se aproximar mais delas para oferecer uma carona. Ele só queria ajudar, oferecer-lhes um lugar seguro onde não corressem perigo e não ficassem se molhando. Mas ele nos conta que, quase chegando onde elas estavam, a senhora olhou diretamente para ele e, do nada, pegou a menina e a jogou da ponte. Meu avô freou tão bruscamente que, se não estivesse com cinto de segurança, poderia ter se machucado. Ficou sentado lá, observando petrificado, e depois disso a mulher também se jogou no vazio. Ele ficou ali, parado, agitado, com um terror que invadia todo o seu corpo. Meu avô ficou no caminhão, parado no meio da estrada. Ele disse que não demorou muito para reagir, mas quando finalmente o fez, desceu correndo do caminhão e foi até a borda da ponte, pois, embora fosse quase certo que aquelas mulheres já não estivessem mais vivas por causa da altura da ponte, ele tinha esperança de que pelo menos uma delas estivesse bem. Mas quando olhou para baixo, percebeu que não havia nenhum corpo lá. Não havia água suficiente nem correnteza para que os corpos fossem arrastados. Ele disse que ainda era possível ver a terra molhada da encosta. Ele se aproximou do outro lado da ponte para ver se conseguia avistar os corpos, mas também não havia absolutamente ninguém. Ele estava muito assustado, mas mais do que isso, estava atônito, impressionado e não podia acreditar no que estava acontecendo. Era tudo muito estranho. Ele não podia ir embora e deixar aquelas mulheres ali. Não sabia exatamente onde estavam, mas sabia que os corpos deveriam estar lá embaixo. Então decidiu chamar a polícia e explicar o que havia acontecido. Ele voltou para o caminhão para esperar as autoridades. Ele diz que 2 viaturas chegaram depois de cerca de 40 minutos. Meu avô contou tudo o que havia visto e imediatamente os oficiais começaram a descer até o fundo da encosta. Meu avô estava muito cansado, mas mesmo assim decidiu esperar ali até que encontrassem alguma coisa, pois não podia ficar tranquilo até saber que haviam encontrado o corpo daquelas pobres pessoas. A madrugada passou, as horas se arrastaram e os policiais não encontraram sequer vestígios de nenhum corpo. Então começaram a interrogar meu avô. Perguntaram se ele estava alcoolizado ou se havia ingerido alguma substância. Também pediram comprovantes de seu trabalho, sua licença e todas essas coisas, pois já duvidavam dele. Meu avô conta que os policiais estavam muito irritados, pois ele os havia feito trabalhar à toa. Meu avô repetiu várias vezes que era real, que ele mesmo havia visto as duas caminhando pela ponte e que de repente a mulher havia jogado a menina e depois se jogado. Mas os policiais responderam que lá embaixo não havia nenhum indício de que isso tivesse ocorrido e que, para começar, o que estariam fazendo 2 mulheres caminhando naquela ponte, onde apenas carros e caminhões passavam no meio da chuva. Depois de algum tempo, meu avô conseguiu convencer-los a liberá-lo antes que decidissem levá-lo para a delegacia. Ele saiu dali com mais dúvidas do que respostas, totalmente confuso e ao mesmo tempo assustado, pois sabia que o que ele presenciou era 100% real, não tinha nenhuma dúvida disso.
Algum tempo depois, ao conversar com amigos sobre o ocorrido, muitos deles lhe contaram que naquela ponte já haviam acontecido inúmeras tragédias. Ela era conhecida como a Ponte dos Suicídios, onde muitas pessoas iam para tirar suas vidas. Disseram que não duvidavam nem por um segundo que o que meu avô viu eram algumas dessas pobres almas que haviam terminado com suas vidas naquele lugar e que estavam condenadas a ficar presas ali para sempre. Embora meu avô nunca tivesse acreditado em fantasmas ou coisas do tipo, ele disse que não tinha outra escolha a não ser acreditar que foi isso que ele viu, pois de outra maneira ele não conseguia explicar o que aconteceu. A verdade é que essa história nos causava muito medo quando ele a contava, pois é algo terrível e muito triste, especialmente pela pobre menina. Enfim, essas coisas acontecem mais frequentemente do que imaginamos nas estradas e em lugares isolados. Existem muitas coisas sinistras que ocorrem nas estradas à noite. Agora seguimos com mais uma história que vale ser ouvida com calma. Meu nome é Ramon e comecei a trabalhar como motoqueiro do iFood há pouco tempo. Estava ainda me acostumando com a rotina do trabalho e as várias situações diferentes que surgem durante as entregas. Numa noite chuvosa e fria, quando as ruas estavam vazias e escorregadias, recebi uma última notificação no aplicativo. Era um pedido de uma cliente chamada Dona Maria para ser entregue em um bairro distante da cidade. O pedido parecia normal: uma pizza grande com borda recheada, uma coca de 2 litros e uma sobremesa. No entanto, a mensagem anexada ao pedido me deixou intrigado. Por favor, entregue o pedido na porta. Esta será minha última refeição. Muito obrigada. Aquilo me deixou intrigado, mas segui para o endereço. Como eu não tinha muita experiência com mensagens dos clientes, decidi não me preocupar tanto com o que aquilo podia significar. Ao chegar ao endereço, percebi que era uma casa antiga, com um jardim bagunçado e janelas cobertas de poeira. A casa parecia abandonada há muito tempo e não havia luzes acesas, dando a impressão de estar vazia. O que me chamou a atenção foi o portão, que estava totalmente aberto. Normalmente, casas assim têm portões trancados, e comecei a me perguntar se alguém tinha entrado ou saído recentemente. Peguei o pedido e fui até a porta, passando pelo portão. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Esperei um pouco, pensando que Dona Maria poderia estar demorando para chegar à porta. Como ela havia pedido para deixar a comida na entrada, resolvi cumprir a instrução. Enquanto colocava a comida na porta, senti uma sensação estranha, como se algo me incomodasse. A rua estava silenciosa demais e o clima de tensão começou a me deixar inquieto. As janelas da casa pareciam estar cobertas de poeira, como se ninguém as tivesse limpado há muito tempo. Assim que terminei de colocar a comida na porta, um arrepio percorreu minha espinha e senti como se algo ou alguém estivesse me observando de dentro da casa. Minha mente me disse para sair dali o mais rápido possível, então confirmei a entrega no aplicativo e voltei para a moto, acelerando para me distanciar daquela casa e da sensação perturbadora que ela transmitia. Aquela foi minha última entrega do dia. Voltei para casa para descansar e me preparar para o trabalho no dia seguinte. Durante a manhã, acordei com uma sensação estranha, como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho ruim. Estava tomando café quando recebi uma mensagem do suporte do iFood perguntando sobre a entrega para Dona Maria. Eles queriam saber se eu realmente havia feito a entrega no endereço correto. Confirmei que sim, que havia feito a entrega no local certo, e perguntei por que estavam me questionando. A resposta do suporte me deixou chocado. O pedido foi feito com o nome de uma cliente que, de acordo com nossos registros, faleceu há meses. Você tem certeza de que entregou no local correto? Sem acreditar no que ouvia, liguei para o suporte para tentar entender a situação. O atendente me explicou que Dona Maria havia morrido há pelo menos 3 meses e a casa estava abandonada desde então. Eles me perguntaram novamente se eu tinha certeza de que fiz a entrega naquela casa. Foi então que a ficha caiu e percebi a estranheza da situação. As luzes apagadas, a casa deserta e o portão aberto. Tudo fazia sentido agora. Minha cabeça começou a girar com todas aquelas informações. Como isso poderia ter acontecido?
como alguém que já estava morto poderia ter feito um pedido pelo iFood. Eu tinha feito a entrega na noite anterior, tinha visto a mensagem da cliente, mas não tinha visto ninguém na casa. Resolvi voltar à casa para ver se havia algo de estranho. Quando cheguei lá, a casa estava trancada e parecia ainda mais abandonada do que na noite anterior. Não conseguia entender como alguém poderia ter feito um pedido daquela casa. Enquanto observava a casa, vi alguns vizinhos na rua e resolvi perguntar a eles sobre Dona Maria. Eles me disseram que ela era uma senhora solitária que gostava de pedir comida de vez em quando. Ninguém sabia explicar como aquele pedido poderia ter sido feito. Voltei para casa com um nó na garganta, pensando sobre o que poderia ter acontecido naquela noite. Será que Dona Maria havia feito aquele pedido antes de morrer e ele só foi entregue meses depois? Ou será que alguém estava brincando comigo? Ainda hoje, penso naquela noite e na última entrega que fiz para Dona Maria. Nunca consegui uma resposta definitiva sobre o que aconteceu, e isso me assombra até hoje. Talvez eu nunca saiba a verdade, mas uma coisa é certa. Aquela foi a última entrega de Dona Maria. Se inscreve aí e comenta o que está achando até agora. Eu leio tudo. Agora vamos ao próximo relato. Há acontecimentos que nos obrigam a enxergar o que sempre ignoramos. Meu nome é Pedro e, com a dificuldade de encontrar emprego em São Paulo, resolvi usar minhas economias e a ajuda dos meus pais para comprar uma moto e começar a trabalhar como entregador de aplicativo. Já fazia cerca de 2 meses que eu estava nas entregas quando algo muito estranho aconteceu. Era uma noite comum, como tantas outras. Estava fazendo minhas entregas de sempre, rodando pela cidade com a cabeça ocupada, tentando fechar o maior número de pedidos para garantir um bom dinheiro no final do dia. Então, recebi um pedido que me fez parar por um segundo. O endereço de entrega era o meu próprio endereço e o nome do cliente era o meu. Fiquei confuso. Na hora pensei que alguém da minha família pudesse ter feito o pedido, talvez minha mãe ou minha irmã, e como eu estava ocupado pilotando, não haviam conseguido falar comigo. Mesmo achando aquilo um pouco estranho, segui em frente. Era só mais uma entrega e, se fosse um engano, resolveríamos rápido. Cheguei em casa alguns minutos depois. Como de costume, bati na porta antes de entrar, segurando a sacola da entrega. Esperei, mas ninguém apareceu para atender. Peguei minha chave e entrei. A casa estava quieta, como se todos estivessem dormindo. Minha mãe estava no quarto dela, minha irmã no dela, e meu pai, como eu sabia, estava viajando a trabalho. Chamei minha mãe, mas não obtive resposta. Fui até a cozinha e, por curiosidade, decidi abrir a sacola para ver o que tinham pedido. Quando abri, senti um calafrio percorrer meu corpo. A sacola estava completamente vazia. Nenhuma comida, bebida ou qualquer coisa que se esperaria de um pedido. Apenas um vazio estranho que me deixou inquieto. Por um segundo, fiquei parado, encarando aquele vazio, tentando entender o que estava acontecendo. Isso não fazia sentido algum. Com essa sensação ruim crescendo dentro de mim, fui até o quarto da minha mãe para ver se estava tudo bem com ela. Quando entrei, encontrei minha mãe deitada, com uma expressão de dor. Ela estava gemendo, pressionando o estômago com as mãos. O pânico tomou conta de mim. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela mal conseguia responder. Só conseguia dizer que estava com uma dor insuportável. Entrei em desespero. Peguei as chaves do carro do meu pai, que estava na garagem, e coloquei minha mãe no banco de trás o mais rápido que pude. Dirigi feito louco pelas ruas até o hospital mais próximo, rezando para que chegássemos a tempo. Quando chegamos, os médicos a levaram imediatamente para a emergência. Disseram que ela estava tendo uma crise de apendicite e que, se tivéssemos demorado mais, a situação poderia ter sido muito pior. Enquanto ela estava sendo tratada, eu não conseguia parar de pensar naquele pedido. O endereço era o meu, o nome era o meu, mas a sacola estava vazia. O que aquilo significava? Era como se algo ou alguém estivesse me avisando, me chamando de volta para casa naquele exato momento. Não consigo explicar o que aconteceu, mas pareceu mais do que uma simples coincidência. Como se eu tivesse recebido um sinal, um aviso de que precisava voltar para salvar minha mãe. O que mais me assusta é que, se não fosse por aquele pedido, eu provavelmente estaria em outra parte da cidade, fazendo outra entrega
longe demais para ajudar minha mãe a tempo quem ou o que mandou aquele pedido. Nunca consegui descobrir. Mas uma coisa é certa, aquela noite me mudou. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita facilmente em coisas sobrenaturais. Mas depois disso, é difícil não pensar que algo maior estava em jogo. Minha mãe se recuperou bem após a cirurgia e a vida voltou ao normal. Mas sempre que me lembro daquele pedido vazio, fico pensando que talvez, de algum jeito, fui salvo de uma tragédia iminente. Eu não sei o que aquilo foi, mas de certa forma foi como se uma força invisível tivesse guiado meus passos naquela noite, garantindo que eu estivesse exatamente onde precisava estar, na hora certa. Agora damos continuidade com outra história marcante. Vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Sou caminhoneiro e sempre gostei dessa vida na estrada, conhecendo lugares novos, encontrando gente diferente. Passo mais tempo no meu caminhão do que em casa e isso me ensinou a ser esperto e cuidadoso. Era uma dessas noites em que você só quer achar um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu estava dirigindo há horas, exausto, depois de uma entrega no interior de São Paulo. O cansaço estava batendo forte e meus olhos mal conseguiam ficar abertos. Foi então que vi um lugar que parecia perfeito para parar e dormir um pouco. Era um santuário abandonado, com uma capela velha e um pátio grande. Não tinha ninguém por perto e parecia ser o lugar ideal para uma pausa. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era quase absoluto, só quebrado pelo som dos grilos e o vento nas árvores. Achei que seria uma noite tranquila, sem problemas. Fiquei no caminhão, olhando para aquele lugar meio sombrio, pensando no tanto de história que um lugar assim deve ter, mas no fim das contas o cansaço venceu a curiosidade e fechei os olhos, esperando ter uma boa noite de sono. No meio da noite fui acordado por sons estranhos. Era como se alguém estivesse rezando. E não era uma reza comum, parecia que havia um grupo de pessoas, todas murmurando ao mesmo tempo. O som era baixo, mas constante, e ecoava pelo santuário abandonado. Fiquei deitado por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Quem em sã consciência viria até um lugar desses no meio da noite para rezar? Minha primeira reação foi pensar que talvez fossem alguns moradores locais, mas o lugar parecia completamente deserto quando eu cheguei. Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível, e olhei pela janela do caminhão. Lá fora a lua iluminava o pátio do santuário de maneira sinistra. Foi então que eu vi umas figuras encapuzadas. Elas andavam lentamente pelo pátio, se movendo em fila, como se estivessem em algum tipo de procissão. O coração disparou e senti um arrepio percorrer a espinha. Fiquei paralisado, sem saber se era seguro sair para ver mais de perto. A curiosidade foi maior que o medo. Peguei uma lanterna e saí do caminhão, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo era um desafio, pois o chão de pedrinhas soltas parecia amplificar qualquer som. As figuras encapuzadas continuavam a andar pelo pátio, murmurando orações que eu não conseguia entender direito. Pareciam falar em uma língua antiga, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Aproximei-me lentamente, a lanterna tremendo na minha mão. A luz da lanterna iluminava o caminho à minha frente. Mas quando apontei para as figuras, a luz parecia passar direto por elas, sem iluminá-las. Era como se elas fossem feitas de sombra, uma escuridão sólida que a luz não conseguia penetrar. Cada figura estava envolta em um manto escuro, com capuzes cobrindo seus rostos. Não dava para ver nenhuma expressão, nenhum detalhe de quem ou o que elas eram. Tentei chamar por elas, mas minha voz saiu fraca e abafada, como se o próprio ar ao redor estivesse pesado. Cheguei mais perto, sentindo o calafrio aumentar a cada passo. A procissão continuava e as figuras não pareciam notar minha presença. Era como se estivessem em um transe, presos em um ciclo eterno de murmúrios e passos lentos. De repente, uma das figuras parou e virou-se na minha direção. Senti meu coração parar por um segundo. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveria estar a face. Soltei um grito abafado e recuei, quase tropeçando nas pedrinhas. Voltei correndo para o caminhão, o medo tomando conta de mim. Entrei e tranquei a porta, respirando com dificuldade.
Olhei para o pátio e as figuras continuavam sua procissão, como se nada tivesse acontecido. Liguei o motor do caminhão e fiquei acordado até o amanhecer, sem conseguir tirar os olhos daquelas figuras sombrias. Quando o sol começou a surgir no horizonte, as figuras desapareceram como fumaça ao vento e o som das orações cessou abruptamente. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso, sem sinal de ninguém. A única prova do que eu tinha visto eram minhas lembranças aterrorizantes e o medo que ainda apertava meu peito. Saí do caminhão para ver se encontrava algum sinal delas, mas não tinha nada, nenhuma pegada, nenhum rastro, nada. O lugar parecia exatamente como quando eu tinha chegado, completamente abandonado e silencioso. Fiquei me perguntando se aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. Sem querer arriscar mais nada, liguei o caminhão e saí dali o mais rápido que pude. Durante todo o caminho até o destino, fiquei com aquela imagem na cabeça. Aquelas figuras, aquelas orações, não saíam da minha mente. Chegando na cidade, contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, outros ficaram sérios e me disseram que já tinham ouvido histórias estranhas sobre aquele santuário. Não era a primeira vez que alguém via coisas esquisitas por lá. Depois dessa experiência, nunca mais passei por aquele lugar. Sempre que tenho que fazer uma entrega naquela região, dou um jeito de desviar o caminho. Não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que não quero repetir. E assim sigo minha vida de caminhoneiro, carregando essa história comigo. Uma história que, mesmo depois de tanto tempo, ainda me dá arrepio só de lembrar. Se você está gostando dos relatos, curta o vídeo e ajude o canal a crescer. Agradeço a todos pelo apoio. Agora vamos continuar. Esse será sempre meu terror, já que revela a maldade das pessoas. Antes de me mudar para o outro lado do país para cursar a universidade, eu morava com minha mãe e minha irmã em Fresno, Califórnia. Meu nome é Daniel e durante muito tempo eu achei que minha mãe era só amarga, controladora. O tipo de mulher que gritava antes de conversar e que fazia da rotina uma prisão de regras. Só mais tarde eu entenderia que tudo aquilo era medo disfarçado de rigidez. Crescemos num bairro onde o concreto rachado das calçadas parecia refletir o que acontecia dentro das casas. Havia pobreza, vício, abandono, mas nada me assustava mais do que a casa ao lado. Um sobrado de madeira desbotada, com cortinas sempre fechadas, e um cachorro magro demais preso ao portão com uma corrente que mais parecia coleira de cavalo. Minha mãe sempre nos mantinha longe dali. Nunca olhem muito tempo na direção deles, ela dizia. Não respondam se chamarem, não entrem por nada nesse mundo. Quando eu tinha uns 8 anos, vi um garoto da minha idade ser puxado pela gola para dentro daquela casa depois de aceitar um pacote de salgadinhos. Ele nunca mais foi visto. Diziam que a família tinha se mudado. Mas eu me lembro da mãe dele colando cartazes pela vizinhança. Eu a vi com os olhos cheios de sono e desespero, batendo de porta em porta. Ninguém ajudava. Só quando eu já era adulto é que minha mãe finalmente contou o que sabia. Disse que aquela casa era um centro de distribuição de drogas, sim, mas não era só isso. Eles sequestravam meninas, atraíam-nas com convites para festas e as dopavam. Mantinham-nas presas por dias, talvez semanas antes de liberá-las, ameaçando expô-las ou machucar suas famílias se contassem algo. Segundo ela, era um ciclo de destruição cuidadosamente montado. As garotas voltavam, levavam outras e os caras continuavam ganhando dinheiro e poder em cima disso. Ela também me contou que uma vez viu 2 homens arrastando uma menina desacordada até o porta-malas de um carro. Outra vez ouviu o que parecia ser um choro abafado vindo do porão daquela casa. Disse que chegou a ter uma faca encostada no pescoço quando foi confrontar um deles por ter seguido minha irmã até a escola. Nunca foi à polícia. Disse que eles sabiam tudo sobre a gente, onde estudávamos, quem eram nossos amigos, até onde minha avó morava. Se eu fizesse qualquer coisa, iam acabar com a gente, disse ela com a voz trêmula. E pela primeira vez, senti mais pena do que raiva dela.
Ela também mencionou uma coisa que nunca esqueci. Disse que algumas noites ouvia cânticos vindos do quintal da casa ao lado. Nomes estranhos, repetições, sons de animais sendo mortos. Falou de uma devoção à Santa Muerte. Velas vermelhas, estátuas cobertas de panos, feitiços. Eles não têm medo de morrer e não têm medo de matar. Tudo isso foi ficando para trás quando ela e minha irmã conseguiram se mudar. Eu já morava em Seattle naquela época e saber que elas estavam finalmente longe daquele lugar me deu paz. Mas a história não termina aí. O que vivi depois ainda me atormenta. No segundo ano da faculdade, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava preocupada com minha irmã mais nova, Olivia. Disse que ela tinha começado a agir estranho. Sonambulismo, conversas com alguém que não estava no quarto, crises de pânico sem motivo. Eu viajei para visitar lá nas férias e encontrei uma casa diferente, tudo mais limpo, mais claro. Mas minha irmã estava sempre cansada e falava pouco. Um dia, sem querer, ouvi ela dizendo sozinha: eu não queria ir com eles, não queria. E aquilo me revirou por dentro. Minha mãe insistia que era só o estresse da adolescência, mas eu sabia que tinha mais. Na terceira noite, acordei com passos leves pelo corredor. Abri a porta e vi Olivia parada, de frente para a janela da sala. Ela estava vestindo uma camiseta minha e falava baixinho com alguém lá fora. Mas não havia ninguém. Quando me aproximei, ela virou e disse algo que me fez gelar por dentro. Eles ainda me encontram nos sonhos. A casa ainda me chama. Eu nunca havia ouvido minha irmã dizer algo tão quebrado. Passei os dias seguintes tentando entender o que estava acontecendo. Comecei a gravar áudio durante a noite. No primeiro dia, apenas sons do ambiente. No segundo, o que parecia ser um choro. No terceiro, palavras desconexas, vozes que não eram dela. Uma das gravações me fez parar de ouvir por dias. Alguém dizia com uma voz rouca arrastada: você me levou embora, mas eu voltei. Mostrei a minha mãe, ela empalideceu e começou a rezar em espanhol, algo que eu nunca a tinha visto fazer. Alguns dias depois encontrei na mochila da Olivia um pequeno saco de pano. Dentro havia uma moeda enferrujada, um pedaço de unha e um fio de cabelo preso com linha vermelha. Ela disse que achou aquilo no novo colégio, mas não conseguia se desfazer. Toda vez que eu tento jogar fora, ele aparece de novo. As coisas pioraram quando voltamos a Fresno por causa da morte da tia da minha mãe. Ela queria resolver os papéis da casa da tia, que, coincidentemente, ficava no mesmo bairro de onde saímos. Eu fui com elas contra minha vontade. Só voltamos por 3 dias, mas bastou a primeira noite para tudo desandar. A casa ao lado estava em ruínas, condenada pela prefeitura. Mas bastava olhar para sentir que ela não estava vazia. Na madrugada eu vi batidas. Não portas, não janelas. Era como se estivessem socando o chão do quarto onde eu dormia. Cada batida parecia vir de dentro da terra. Quando levantei, vi minha irmã sentada no sofá, olhos abertos, olhando fixamente para a parede. Eles estão cavando para sair, ela disse. Achei que fosse um pesadelo, até minha mãe gritar. Acordei com ela trancada no banheiro, chorando. Disse que tinha visto um homem parado no quintal. Alto, muito magro, com os braços abertos e a cabeça curvada para trás, como se esperasse algo cair do céu. Ele não tinha olhos, só buracos. No último dia, antes de irmos embora, encontrei algo debaixo da varanda da casa da minha tia. Um pequeno altar, velas queimadas até metade, um pano escuro manchado de sangue e o que parecia ser uma foto queimada de Olivia ainda pequena. Como aquilo foi parar ali? Ninguém sabia. Mas minha mãe disse que a casa da tia havia sido vendida anos atrás para alguém que tinha ligação com os vizinhos que moravam ao lado da nossa antiga casa. Um laço que nunca foi rompido. Voltamos, mas nada foi como antes. Olivia piorou. Começou a falar dormindo em línguas que não reconhecíamos. Tínhamos que trancar as portas por dentro porque ela saía durante a noite. E começou a desenhar, sempre o mesmo rosto, olhos ausentes, sorriso largo e mãos finas demais. Foi só quando levamos ela a uma mulher que trabalha com rituais de limpeza espiritual que soubemos o que já suspeitávamos. Algo havia sido feito com ela. Algo que não se desfazia com distância, com mudança, com o tempo. A mulher disse que não era apenas uma presença, era uma marca, que
que Olivia havia sido tocada por algo que não pertencia a esse mundo. Que a casa não era só uma fachada para crimes, era um ponto de ligação com algo mais antigo, mais sujo. Hoje minha irmã vive com acompanhamento constante. Ainda tem recaídas. Às vezes diz que precisa voltar lá. Mas não sabemos o que exatamente ela quer dizer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora vamos continuar. Por causa do meu trabalho, estou sempre em movimento. A estrada virou minha casa e as placas de entrada das cidades, meu calendário. Eu trabalho com uma banda de rock que fez sucesso nos anos 90 e agora sobrevive em bares, casas pequenas, festas locais. Eles ainda têm uma base fiel de fãs, gente da velha guarda que canta junto cada letra como se fosse um hino. Meu papel não tem nada de artístico. Eu sou o técnico que chega antes, confere o som, testa a luz, organiza o que der. Quando o show começa, eu já estou em outra cidade, outro hotel, outro lugar, onde ninguém sabe meu nome. Esse tipo de rotina cansa, mas o cansaço é um consolo. Ele ocupa o lugar daquilo que não quero lembrar, minha ausência no casamento da minha irmã. A última ligação que ignorei da minha mãe antes dela sofrer aquele derrame. A última vez em que vi meu pai antes dele sumir de vez. Quando você vive na estrada, pode fingir que nada disso importa. Pode mentir para si mesmo, dizendo que não tinha como estar presente, que está trabalhando, que está vivendo. Mas a verdade é que eu escolhi isso. Prefiro a solidão dos hotéis a qualquer reunião de família. E ainda assim, tem dias em que me pego encarando o telefone, esperando uma mensagem que nunca chega. Era dezembro, uma semana antes do Natal, e eu fui escalado para verificar um local numa cidadezinha minúscula no Colorado, a umas 2 horas de Denver. O nome do lugar não vem ao caso, parece inventado. Tudo lá tinha esse ar de lugar esquecido, onde o tempo resolveu andar mais devagar. As casas tinham aquelas decorações natalinas exageradas, com luzes demais e bonecos infláveis de neve que balançavam com o vento. Me dei conta de que fazia anos que eu não via enfeites de Natal. Me deu uma saudade inesperada da infância. Lembrei da minha mãe enchendo a casa com cheiro de canela, da TV ligada com filmes ruins, das risadas que pareciam preencher os espaços que hoje só tem silêncio. O hotel em que fiquei era uma construção antiga, com uma recepção que cheirava a carpete molhado e café frio. O recepcionista era um homem com cara de quem já tinha desistido de gostar das pessoas. Me deu a chave e mal olhou na minha direção. O quarto era pequeno, com papel de parede descascando, uma cama com o colchão afundado no meio e um armário que parecia estar ali desde antes da minha mãe nascer. Quando abri a porta, o cheiro de umidade me fez recuar. Fechei de novo sem pensar 2 vezes. Deixei a mala no chão ao lado da cama. Não me importava mais com o conforto. Aprendi a não esperar nada de lugar nenhum. Naquela noite, comi algo rápido numa lanchonete e voltei para o quarto. Chovia fraco e as luzes do poste lá fora piscavam como se estivessem prestes a desistir. Deitei com a televisão ligada, mas não consegui prestar atenção em nada. Fiquei pensando na minha família, na ceia que eu não ia participar, nas fotos que iam postar com aquele sorriso coletivo que me excluía. Quando finalmente peguei no sono, já era tarde. Acordei no meio da madrugada com um peito travado. Sabia exatamente o que era, paralisia do sono. Já tinha tido outras vezes. Eu conseguia ver, mas não me mover. É como estar preso dentro do próprio corpo. Sempre me disseram que era só coisa do cérebro, que era inofensivo, mas naquela noite tudo foi diferente. Estava escuro e o quarto parecia mais denso do que antes. Havia um silêncio espesso que fazia até o som da chuva desaparecer. No canto do quarto, em frente à janela, alguém estava parado. Não me assustei de imediato. Parte de mim achava que ainda estava sonhando. Mas então vi melhor. Era uma mulher, usava um vestido preto que mal tocava o chão, os braços pendendo ao lado do corpo, como se não tivesse força para segurá-los. O cabelo estava preso num coque baixo e a cabeça inclinada, olhando pela janela. Eu não conseguia ver seu rosto por completo, só o perfil, mandíbula rígida, a boca comprimida, como quem segura a raiva há muito tempo. Ela ficou ali por um tempo e então, sem pressa, virou-se para mim.
O que me causou desconforto não foi o olhar dela, mas o sorriso, um sorriso largo, repuxado, que não combinava com o resto do rosto. Os olhos, mesmo à distância, estavam fixos, havia uma frieza neles que parecia pessoal. Ela se aproximou devagar, sem fazer som algum, e levantou a mão com o dedo indicador diante dos lábios, pedindo silêncio. Era como se ela dissesse: não grite, não tente fugir, só me escute. Eu queria gritar, mas a paralisia me impedia. Queria fechar os olhos, mas nem isso conseguia. Ela se inclinou um pouco, como se fosse encostar em mim, mas parou a poucos centímetros. Minha respiração acelerou, o coração batia como se quisesse sair do peito. E então, sem explicação, ela recuou. Virou-se novamente para o armário, abriu a porta e entrou, como se voltasse para onde tinha saído. A porta fechou devagar e o quarto ficou do jeito que estava antes. Pouco tempo depois, consegui me mexer. Sentei na cama suando, tentando racionalizar. Me convenci de que era um pesadelo, nada mais. Mas a primeira coisa que fiz foi olhar para o armário. A porta estava completamente fechada. Não consegui encostar. Tomei banho, me vesti e decidi sair dali o quanto antes. Desci para devolver a chave e o mesmo homem da noite anterior agora estava com um sorriso falso no rosto. Dormiu bem? Perguntou. Assenti com a cabeça e ele respondeu com uma voz que parecia debochar de mim. Ah, o quarto da esquina. Sempre interessante, né? Fui para o estacionamento com a sensação de estar sendo observado. No fundo do corredor lateral, 2 camareiras fumavam. Quando passei por elas, uma me olhou e disse: te deram o 203, sempre mandam os viajantes para lá. Sabe que é onde a velha morreu, né? Eu sorri tentando demonstrar indiferença, mas meu estômago se embrulhou. Ela continuou. Te acordou de madrugada? Às vezes ela sai do armário, mas só aparece para quem sente saudade de casa. Fiquei sem palavras. Peguei o carro, agradeci e fui embora. Na estrada, me peguei pensando no que ela disse. Só aparece para quem sente saudade de casa. E eu senti como não sentia há muito tempo. Talvez aquela mulher nem fosse um fantasma no sentido clássico da palavra. Talvez ela fosse só um reflexo, um lembrete daquilo que eu perdi e insisto em fingir que não importa. Desde aquele dia tenho evitado hotéis antigos. E sempre que há um armário no quarto, deixo a luz acesa. Ainda acordo no meio da noite às vezes com a sensação de que tem alguém no canto do quarto. Nunca mais a vi de novo. Mas o cheiro, aquele cheiro de mofo e umidade aparece do nada. Em cidades diferentes, em quartos diferentes, como se ela tivesse encontrado um jeito de me acompanhar. Talvez eu só esteja cansado. Talvez minha cabeça já esteja sobrecarregada demais com todas as coisas que deixei para trás, com tudo que evito pensar desde que comecei essa vida. Talvez esse encontro tenha sido só mais uma consequência de tudo que venho ignorando, saudade, culpa, ausência, solidão, ou talvez não. Talvez algumas pessoas simplesmente se conectem com coisas que os outros não veem. Não sei se esse relato vai servir para alguma coisa, nem sei por que resolvi escrever. Acho que eu só precisava tirar isso de dentro, registrar, tornar real, porque quanto mais o tempo passa, mais parece que foi só um pesadelo, mas eu sei que não foi. E se um dia você, por qualquer motivo, acabar se hospedando num hotel velho e sentir um cheiro estranho vindo do armário, não abra, não fale nada. E, acima de tudo, não demonstre saudade.